Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Elaine, sou membro da Igreja Batista do Fonseca e hoje nós vamos estar compartilhando a lição de número 8, que diz assim: Neemias, quando a adversidade é reconstruir. Essa palavra reconstruir é muito atual, né? Então, eu desafio os irmãos a lerem todo o livro de Neemias, que tem muitos versículos que nos fazem fortalecer e fazem renovar a nossa esperança e nos dão força, né, para continuarmos a reconstruir os muros que têm sido desmoronados em nossas vidas. E essa lição tem como o texto base Neemias 2:5. Se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados, né? E Neemias é um personagem assim que a gente não ouve muito falar nos dias de hoje, né? E eu mesmo, quando peguei a lição, fiquei assim, tentando lembrar quem foi esse personagem e tão importante. Então, eu desafio os irmãos a lerem todo o livro de Neemias. É pequeno e tem versículos assim muito importantes que nos ajudam, nos fortalecem, né? Então, Neemias, quem era Neemias? Neemias era um cativo, copeiro do rei, possuía uma posição de destaque no reino. Era fiel e exercia uma função com zelo, servindo na corte real. Então, ele foi levado a cativo e, por sua conduta, passou a ser uma pessoa de confiança do rei. E certo dia, Neemias recebe a notícia de que a cidade dos seus antepassados, que ele amava, estava destruída. Os muros estavam caídos e os portões queimados e o povo na miséria. E isso doeu muito a Neemias, sabendo como a situação real do povo dele, né? Então, ele recebe uma notícia, se entristece, se lamenta e fica desolado. E assim somos nós. Quando a gente recebe uma notícia, a primeira coisa que a gente faz é ficar prostrado, deprimido, angustiado. E assim, Neemias nos deixa um ensinamento, né? Que quando ele ouviu, em Neemias 1:4, quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então, quando a gente recebe uma notícia que nos entristece, a gente se lamenta, né? Por que, Senhor, que é comigo? E a gente às vezes questiona, porque somos humanos, né? E assim foi. Neemias lamentou, chorou, jejuou, orou e sentiu no seu coração que ele tinha que fazer alguma coisa pelo povo dele. Como uma pessoa, um escravo, poderia fazer alguma coisa por um povo que estava tão distante de onde ele estava, né? Então, aqui a lição nos traz alguns passos que fez Neemias chegar até lá. Um deles é a adoração e culto a Deus. Neemias começou a orar, a jejuar e começou a louvar ao Senhor durante um período para ele criar força, ter uma abertura para ver como ele iria resolver essa situação, né? E quantas vezes nós passamos por situações que nos fogem do controle? Nas adversidades da vida, você prontamente fez diversos pedidos ao Senhor, buscando que fosse atendido. As circunstâncias da vida automaticamente pedir socorro a Deus. Nós não temos a quem pedir, né? Somente a Deus, né? E diante dessas adversidades que Neemias estava vivendo, do sofrimento pelo seu povo, ele entrou na presença do Senhor, não pedindo por socorro no mesmo instante. Todavia, ele iniciou sua oração adorando e prestando culto ao Deus dos céus. Lá em Neemias 1:5 diz assim: O Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os seus mandamentos. Assim como Neemias, né,
precisamos reconhecer que somos criação de Deus. E a Ele devemos toda a honra e toda a glória. Então, quando a gente recebe uma notícia, a gente nos entristece, sabemos que temos que tomar alguma atitude, fazer alguma coisa, mas primeiro a gente adora ao nosso Deus, né? A gente acorda, pede, começa a louvar, e aquela angústia, o louvor faz com que aquela angústia vai saindo do nosso coração, né? Como cristãos, em primeiro lugar, independente da situação da vida, devemos reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. Para isso, antes de qualquer pedido, é necessário adorar e cultuar ao Deus dos céus, né? Dessa forma, então, foi que Neemias se colocou na presença do Senhor. Quando adoramos ao Senhor, sentimos sua presença entre nós e percebemos que o nosso Deus é maior que os nossos problemas. Assim, Neemias adorou o Senhor e continuou em atitude de oração. Depois que ele adorou e reconheceu a grandeza de Deus, Neemias suplicou ao Senhor o socorro, né? Ele precisava de uma orientação de Deus. E ele diz em Neemias 1:5: ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Quantos problemas a gente tem passado e tem tentado, continuando em oração, pedindo a Deus socorro dia e noite. Senhor, tem misericórdia, né? E a oração e a súplica de Neemias ao Senhor fizeram com que ele sentisse a presença de Deus em sua vida e o deixou confiante, mesmo não sabendo o que aconteceria após a sua oração. Quando a gente busca o Senhor por alguma coisa, porque a nossa vida é de constante oração e de pedir socorro a Deus, né? Então, isso nos fortalece para que a gente tenha forças para reconstruir algo que foi desmoronado. E olha que salmo lindo, Salmo 28, versículo 7. O Senhor é minha força e o meu escudo, confio nele de todo o coração. Ele me ajuda e o meu coração se enche de alegria. Por isso lhe dou graças com meus cânticos. Como é bom a gente acordar de manhã louvando ao Senhor. Eu já acordo, coloco meu celular para colocar uns hinos e estou me arrumando para ir para o trabalho para quê? Para Deus me dar força, sabedoria. Eu não sei qual gigante eu vou enfrentar naquele dia. Então, primeiro eu começo louvando ao Senhor. Eu deixo essa dica para os irmãos. Comece adorando ao Senhor desde cedo. Logo de manhã, quero te adorar, né? E na confiança em Deus foi que Neemias pôde enxergar com os olhos da fé que, apesar das adversidades e dos desafios que ele tinha pela frente de reconstruir o que já estava destruído, ele sabia que o Senhor estava à frente, dirigindo os seus passos e dando a vitória que ele precisava. E aí, Neemias orou, chorou, jejuou, e ele ia ficar sentado, esperando, se lamentando toda a vida? Se ele sentiu algo no seu coração que ele deveria fazer pelo povo, o que ele tinha que fazer? Tomar uma atitude. É o que nós também temos que fazer. A gente não pode ficar num quarto chorando o tempo todo. A gente tem que buscar. Já orou? Já cantou? Então vamos providenciar aí, vamos tomar uma atitude, vamos levantar, né? E assim fez Neemias, ele tomou uma atitude. Depois de toda essa etapa que ele de chorar, se lamentar, e mesmo ele triste com todas as adversidades que estava vivendo, assumiu uma atitude, pois não poderia ficar apenas se lamentando dos problemas. Ele precisava fazer algo para sair da situação que se encontrava. Em nossas vidas, muitas vezes ficamos sentados chorando pelos problemas que as circunstâncias da vida nos trazem e não nos levantamos para fazer algo específico, a fim de reverter a situação em que nos encontramos. Oramos, clamamos, mas algumas vezes ficamos paralisados diante do que foi destruído e esperamos algo acontecer do nada. A gente não pode ficar esperando, a gente tem que agir, né? A gente tem que, diante de tantas circunstâncias que
nos envolve ultimamente, a gente tem muitos recursos para a gente poder agir. A nossa igreja mesmo tem projetos que, se você está deprimido, se a sua vida emocional foi destruída, nossa igreja tem projetos que ajudam você a sair, mas você precisa tomar uma atitude. Você precisa dar o seu passo, não só ficar se lamentando, se fazendo de vítima. O importante é você ver que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que é Deus. O Salmo 35 diz assim: o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem ao amanhecer, né? Que essa alegria não dure a chegar. A gente pode chorar, chorar, mas um dia a alegria, no amanhecer, ela vai chegar. E você precisa tomar essa atitude, precisa ter esse contato com Deus, essa oração diária, né? E aí, Neemias precisava de uma brecha para falar com o rei. Ele era um servo do rei, ele era um funcionário do rei. E estava lá, ele foi servir ao rei, e o rei percebeu no semblante de Neemias que algo estava errado, né? E ele perguntou a Neemias o que estava afligindo o coração dele. Olha a oportunidade que Deus deu, né? Se ele falasse, não, nem não é nada não, mas ele estava atento, ele estava ligado em oração, esperando esse momento. E Neemias, que é o nosso texto base, se lhe fala com o rei, se lhe parecer bem, e se ao rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados, né? Então, a oportunidade Deus deu a ele. O rei percebeu que ele estava triste, que o seu coração estava triste através do seu semblante, e Neemias, humildemente, pediu ao rei essa autorização. Então, com a permissão do rei, Neemias parte para cumprir o plano da reconstrução das muralhas de Jerusalém. E o que nós aprendemos com Neemias? Que uma vida de oração ativa envolve diretamente atitudes e planejamento para reconstruir o que está destruído, né? Cada pessoa tem um problema específico, algo em nossa vida que desabou. O que pode ter desabado na tua vida? Seu casamento? O muro do seu relacionamento familiar, o muro da saúde física e emocional, o muro das finanças e até mesmo o muro da vida espiritual. Quanta gente está sem esperança, quanta gente perderam seus familiares e estão tendo que reconstruir esse muro familiar. Quantos casamentos foram desfeitos? E muitos ainda não foram e estão tentando reconstruir. Então, fica a orientação, o exemplo de Neemias, dessa busca, dessa força, dessa oração, desse jejum para conseguir. Porque como um escravo ia conseguir levantar esses muros novamente? Ele não tinha nada, ele era um escravo, né? E aí foi Neemias, e Neemias foi, naquela época não tinha meios de transportes, né? Então ele foi a pé. Imagino quanto tempo Neemias não levou da onde ele estava até Jerusalém. Só aí já foi um grande obstáculo para ele enfrentar. E é para isso que podemos ver o que Jesus quis dizer quando nos ensinou o Sermão do Monte. Peçam e receberão, procure e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos os que pedem, recebem, todos que procuram, encontram. E para todos os que batem, a porta é aberta. Mateus 7, 7, 8. Essa lição tem versículos tremendos, meus irmãos. Neemias pediu pela reconstrução dos muros de Jerusalém, bem como pela vida dos judeus que estavam na miséria. Ele procurou a resposta do Senhor. Ele bateu, bateu, para que a porta fosse aberta e ele pudesse seguir cumprindo os seus desígnios. E o outro item aqui, nesse trajeto de Neemias, foi os impedimentos para essa reconstrução, né? Você já percebeu que quando começamos a colocar um plano em ação, surge algo que nos tira do foco, ou até mesmo que nos impede de continuar por completo a realização do nosso projeto.
Quanto de nós não concluímos nossos objetivos só porque obstáculos aparecem à nossa frente? Após dar início ao projeto, Neemias percebe que algumas pessoas se levantam para impedir o seu plano, né? Os povos ali ao redor começaram a zombar dele, a humilhar, a menosprezar Neemias, e ele estava no foco, ele estava ligado com Deus. E quantas vezes a gente faz um projeto e o primeiro obstáculo a gente recua, a gente paralisa. Deus não quer isso, Deus quer que a gente faça o nosso planejamento e siga até o fim. Todos nós vamos encontrar obstáculos na vida. A vida não é fácil, a gente não pode desistir. A gente tem que continuar caminhando, buscando a Deus, e às vezes é buscando ajudas com outras pessoas, né? E assim foi. Neemias foi humilhado, zombado, e os povos ali do lado, os homens que estavam próximos à cidade de Jerusalém, ainda falaram assim: estão se rebelando contra o rei, né? Neemias, além do rei permitir, o rei ainda mandou. Deus é tão bom, ele faz tudo perfeito. O rei ainda mandou os soldados para ir uma carta para Neemias passar por onde ele tinha passado para não achar que ele estava fugindo, né, de como escravo. E o rei mandou ainda materiais para ajudar na reconstrução, né? Deus faz a obra por completo. Precisamos estar ligados na obra que Deus tem dado para nós, né? E nós aprendemos com Neemias que não devemos nos intimidar, né? Surgirão obstáculos, sim, à nossa frente, no momento em que desejamos reconstruir algo. A oposição será forte, pois quando o cristão deseja reerguer sua vida e reconstruir seus muros, o diabo ficará furioso e tentará nos destruir por completo, impedindo a reconstrução da nossa vida espiritual, conjugal, familiar, física, emocional, a nossa vida financeira. E tenho certeza, irmãos, que muitos obstáculos aparecem, né? E como um homem temente ao Senhor, Neemias respondeu com total confiança e não se deixou abalar pelos seus opositores. Olha que Neemias fala em 2:20. O Deus dos céus nos dará êxito, nos dará vitória. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico com Jerusalém. Aqueles povos, aqueles homens ali zombando, eles não tinham nada histórico, né? Não tinha aquele amor por Jerusalém. E assim a gente passa, né? Muitas pessoas querem nos humilhar, querem nos menosprezar, e a gente tem que continuar ali firmes. Às vezes a gente está, né? A tendência é recuar um pouquinho, mas Deus pode e com certeza usa às vezes alguma coisa que nos faz, nos impulsiona a prosseguir para o nosso foco, né? E com total entusiasmo e certo das promessas do Senhor, Neemias avança para a reconstrução dos muros e contagia o povo, uma vez que a ação começou a ser colocada em prática. Oração, orou e ação, né? E contagiou todo o povo lá. Então, todo mundo começou a botar a mão na massa para a reconstrução dos muros. E os opositores a todo instante tentavam tramar contra ele e impedir a reconstrução dos muros. Tentaram humilhar os trabalhadores de várias formas. Todavia, Neemias, como servo do Senhor, se firmava cada vez mais na presença de Deus e orava. Dessa forma, nós que sabemos que a reconstrução de nossos muros não será construída sem desafios, pelo contrário, devemos estar prontos para enfrentar os obstáculos do dia a dia. Foi exatamente isso que Neemias fez. E apesar de todas as lutas, a obra da reconstrução do muro foi concluída em 52 dias. Ele teve vitória, né? E os irmãos podem ler, lá no livro de Neemias, podem ler a história toda de Neemias, né? Que não dá para a gente
falar tudo, é uma história muito bonita, que nos incentiva, meus irmãos, a prosseguir com nossos objetivos. E ele deixa aqui, a autora da lição, deixa aqui o para pensar e agir, né? Para a gente pensar e agir. Como você tem reconstruído muros da sua vida espiritual, conjugal, do relacionamento familiar, da saúde física e emocional, das finanças e etc. Chorando e se lamentando? Ao exemplo de Neemias, pare de se lamentar e tome uma atitude. Se alegre no Senhor, pois somente Ele que nos fortalece. A alegria do Senhor é que nos mantém motivados a continuar firmes na reconstrução dos muros. E diante de uma lição tão rica, né, que tivemos hoje, e tem muitos versículos maravilhosos, eu até peguei alguns versículos da lição, imprimi e fiz assim, ó, porque são diversos versículos que eu vou espalhar aqui na minha casa, nas portas, vou colocar no banheiro, no azulejo do banheiro, porque são versículos que nos incentivam a prosseguir, a reconstruir os muros que estão sendo desmoronados em nossas vidas. E eu desafio os irmãos a fazerem o mesmo, que todo mundo na sua casa vai observar. Eu já coloquei alguns, a minha filha já observou, minha mãe que está aqui também já observou, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, meus irmãos, fica com essa lição de hoje. Eu incentivo vocês a lerem o livro todo de Neemias. A história final dele é linda. Não vou contar, vou deixar para os irmãos lerem lá no livro de Neemias, aonde Neemias chegou de escravo, aonde ele chegou através de oração, jejum, louvor e adoração. Nós também podemos, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Vivamos um relacionamento diário com Deus. Busquemos estar na presença de Deus sempre, o adorando. Adoremos, louvemos ao Senhor dos céus. Amemos ao Senhor. Tenha um dia muito abençoado na presença do Senhor. Que você possa ter fé, foco e força para reconstruir o que foi desmoronado na sua vida. Um abraço. Deus abençoe a todos.